Queridos, vamos prontamente abrir a palavra de Deus. Livro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Números, capítulo 27, de 1 a 7. A lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Você já ouviu falar de Zelofeade? Você já ouviu alguma pregação sobre Zelofeade? Você sabe quem é ele? Quem são suas filhas? Talvez muita gente não. Talvez até aqueles mais experientes aí na igreja desconheçam essa história. Então é muito saboroso quando a gente lê algo que salta como novo, né? Como aprendizado para a nossa vida. E nós vamos então aprender com essa história. Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas. Queria te convidar a ler comigo o nome dessas 5 filhas. Vamos lá? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os filhos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Fique aí com a sua Bíblia aberta e feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. E confiando no poder da tua palavra e na ação do Espírito Santo, é que nós te entregamos as nossas vidas neste momento. Fala ao nosso coração, fala às pessoas que estão aqui, fala às pessoas que estão nos acompanhando agora de tantos lugares. Cumpre o propósito dessa palavra em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia conta, portanto, a história de 5 mulheres muito especiais. 5 servas do Senhor. E nós temos aqui algumas lições importantes para a nossa vida. E eu quero que você compreenda o texto que nós acabamos de ler nessa noite. Muito bem. O texto fala que essas 5 filhas de um homem chamado Zelofeade, elas se apresentaram diante de Moisés. E elas foram a Moisés, como era mesmo o nome delas? Vamos ler juntos mais uma vez. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São nomes bem diferentes dos nomes que nós estamos habituados, não é verdade? Mas essas 5 filhas, elas foram até Moisés, ali na tenda da congregação, e elas foram levar uma causa para Moisés, foram defender uma causa. E a situação era a seguinte: elas chegaram para Moisés. É importante lembrar que neste momento o povo já havia terminado a sua caminhada pelo deserto, e o povo estava agora se organizando para adentrar a terra prometida, onde haveria a divisão das terras, onde o povo seria ali organizado de acordo com a herança de cada tribo e de acordo com a herança de cada família. Então, quando esse processo estava em andamento, essas 5 meninas, elas vão até Moisés e falam o seguinte: Moisés, o nosso pai morreu no deserto. Olha, e o que se pratica em termos de herança é que a herança fica para o filho. Só que nosso pai não teve filhos. Olha, gente, aqui somos 5 filhas.
Então eu fico imaginando como é que foi a história da família de Zelofeade. Porque naquele tempo ter um filho era algo extremamente importante dentro do contexto cultural e sociológico daquela época. As mulheres não eram valorizadas como era valorizado um menino. É um tempo onde nós vemos de forma muito triste, mas compreendendo que nós estamos falando de um contexto cultural e social muito distante do nosso, onde a mulher muitas vezes nem sequer era contada, não era valorizada como deveria ser. Então a herança, quando o pai morria, ela era dividida para os filhos, os meninos. E eu fico imaginando como é que foi lá na casa de Zelofeade. Vamos pensar de forma bem informal. Vem a primeira gravidez. E o Zelofeade pensando, o que vier é bem-vindo, o que vier nós vamos amar. Mas tomara que venha um menino. E aí vem uma menina. Quem vem primeiro mesmo? A Macla. Aí ele falou, mas tudo bem, é a primeira filha, o segundo vai vir menino, com certeza. Nós temos que ter menino nessa casa, nessa família, porque senão as nossas heranças vão se perder. Tem que vir um menino. E aí eles tentam de novo, aí vem a gravidez, a segunda gravidez. A barriga cresce, toda aquela expectativa, agora vai vir um menino. E quem é que vem na segunda gestação? Noa. E aí outra menina falou, não, mas agora o terceiro nós vamos conseguir. Tem que ter um menino. Já vieram duas meninas, vamos lá. Vai vir agora um menino. E eles vão lá e mais uma gestação. E toda aquela expectativa, as duas meninas crescendo, num intervalo pequeno, né? Porque naquele tempo os filhos eram igual escadinha mesmo, né? E aí numa terceira gravidez, quando vem o bebê, quem é que vem? Ogla, mais uma menina. Aí, talvez, em algum momento, alguém falou lá assim, vamos desistir, porque já vieram 3 meninas, não veio menino até agora. E aí, se fossem nos nossos dias, alguém ia falar assim, né? Não, mas depois que vem 3 do mesmo sexo, o quarto com certeza é diferente. Na minha casa foi assim, né? Vieram 3 meninos para depois vir a minha irmã. Veio o Júnior, veio o Márcio, veio o Daniel. E a quarta veio a Raquel. E eu conheço famílias também que são assim, 3 meninos e uma menina. E conheço o contrário, 3 meninas e depois o quarto vinha um menino. Aí vamos lá, animado casal, quarta gestação. Agora vai vir um menino. Porque senão eles perderiam a herança. Tudo que eles tinham ia se perder. E aí quem vem de quarta gestação? Milca, mais uma menina. Então não vai ter jeito, vamos parar com esse negócio. Não vai ter menino, não, mas nós temos que tentar mais uma vez. Nós já temos 4 meninas, então por isso mesmo, vamos lá, agora o 5º vai ser menino. E tentam a 5ª gestação, a 5ª gravidez, e conseguem a 5ª gravidez. Só que quem é que nasce na 5ª gravidez? Tirsa, mais uma menina, 5 meninas. Esse é um cenário raro. Eu busquei na minha memória algum conhecimento de uma família com 5 meninas, e eu confesso que eu não me lembrei de conhecer uma família com 5 meninas. Talvez você conheça, mas você há de concordar que esse é um cenário raro. Raro. 5 meninas. E depois não tiveram mais filhos. Talvez por questões de saúde, talvez por questões de idade. Mas Zelofeade criou muito bem aquelas 5 meninas. E a gente pode afirmar isso por 2 coisas. Primeiro, pela atitude delas. E segundo, pelo depoimento que elas dão do seu pai diante de Moisés. Porque o pai delas morre. E aí, dentro daquele costume, tudo que era da família seria perdido, não seria dado a elas. Elas não teriam direito a nada só por serem mulheres. Que absurdo, né? Então elas vão até Moisés, as 5. E elas chegam diante de Moisés com presença, com argumento, e fala: Moisés, nosso pai Zelofeade morreu no deserto, nessa caminhada, nesse tempo que o povo caminhou pelo deserto. E aí elas falam algo muito interessante sobre ele. Olha o versículo 3. O nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. O que quer dizer isso? Corá, para você entender essa história, você tem que ler Números 16. Números capítulo 16 fala de um levita chamado Corá.
E esse levita chamado Corá, ele levantou uma rebelião, ele dirigiu uma revolta contra Moisés e contra Arão. Aquele levita, ao invés de somar esforços, ao invés de ser ali um instrumento de bênção na tenda da congregação, junto ao povo de Israel, Corá, ele intoxicou muitas pessoas, muitas lideranças, e ele intoxicou essas pessoas contra Moisés, e ele fez uma revolta contra Moisés. E quando ele juntou aquela multidão de gente contra Moisés e contra Arão, o chão sobre eles se abriu, e eles foram engolidos pela terra. O Senhor exerceu um juízo muito forte, muito severo contra Corá e contra todos aqueles que se uniram a ele naquela rebelião contra Moisés. Está lá em Número 16. Muita gente morreu naquele dia pela rebelião. A Bíblia diz, meus irmãos, que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. A feitiçaria é chamado na Bíblia de algo abominável ao Senhor. Então olha como é perigoso, porque às vezes a pessoa nunca pode ter nunca se envolvido com nada de feitiçaria, mas a rebelião aos olhos de Deus, ela é vista como um pecado de feitiçaria, está no mesmo patamar. Então em Número 16 a terra se abriu e engoliu aquelas pessoas que se rebelaram, e quem conduziu isso foi um levita, foi Corá. Então as meninas chegam para Moisés e falam: nosso pai não era um homem rebelde, o nosso pai não estava com Corá. O nosso pai não se deixou levar pela rebelião de Corá. Naqueles que morreram naquele dia lá, que o Senhor abriu a terra e engoliu aquele povo, os rebeldes liderados por Corá, o nosso pai, Zelofeade, não estava no meio deles. O que significa isso? Que Zelofeade era um homem temente a Deus, era um homem que não se levantou em rebeldia contra Moisés. Então ela fala: o nosso pai morreu e não foi por causa do pecado, não foi por causa da rebeldia, não. Elas usam aqui um termo que faz sentido dentro daquele contexto, quando elas falam assim: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. O que significa a expressão morreu no seu próprio pecado? Ela está falando dessa lei, a lei que fala da mortalidade. Nós somos pecadores, nós morremos, é isso que ela está falando. O salário do pecado é a morte. Por que a morte existe? Por que nós morremos? Por causa do pecado. Então nosso pai morreu como todo mundo morre. Morreu pela lei que convém da mortalidade humana. Ele não morreu junto com os rebeldes que Corá liderou. Agora, o nosso pai morreu no deserto e não teve filhos. E agora nós vamos entrar na terra e na hora de dividir a herança, nós vamos ficar sem nada. Nós vamos para a rua. Nós vamos ser julgados na sarjeta. Quer dizer, toda a história do meu pai será perdida. Tudo que ele conquistou, tudo que ele construiu. Ele não era um homem rebelde, ele era um homem de Deus. Foi um homem íntegro. E agora, só porque ele não teve filhos, vai se perder tudo, nós não vamos ter nada. Então, Moisés, nós queremos parte na herança do nosso pai. Isso nunca foi feito, isso nunca foi praticado. Ninguém nunca se levantou para apontar essa injustiça, mas nós estamos aqui, as 5 filhas de Zelofeade, para apontar a injustiça e para tomar posição naquilo que é correto, naquilo que é certo. E deram uma prensa lá em Moisés. E eu fico imaginando que Moisés arregalou um olho. E Moisés não sabia o que fazer diante daquela situação, porque era uma situação totalmente nova. E aí o que Moisés faz? Moisés diz assim, versículo 5, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Olha, eu não sei responder vocês não, meninas. Porque nunca ninguém reivindicou isso, sempre foi feito assim. Mulher nunca teve herança. Quando o homem não tem filhos, a herança vai para os irmãos dele, vai para os seus tios. Vocês ficam sem herança. Não, mas nós queremos dar-nos possessão na herança do nosso pai. Moisés não sabia o que fazer. E diz o versículo 5, que ele levou essa causa, a causa delas perante o Senhor. E no versículo 6, disse o Senhor a Moisés,
o 7 traz a resposta de Deus. Qual foi a resposta de Deus para aquelas 5 meninas? As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. A resposta de Deus: Moisés, elas estão certas. Moisés, elas têm razão. O que elas estão reivindicando é certo, é justo. Então pode voltar e dizer para elas que elas vão ter possessão na herança, sim. A herança do pai delas vai ser para elas. E a partir dali, então, se inaugura um novo estatuto, se inaugura uma nova prática quando se fala da possessão da herança. Se até aquele momento, quando não havia filhos, a herança era dada para outros, agora não. Se não houver filhos, as filhas recebem a herança e elas saem dali mantendo a família, mantendo a herança, mantendo as possessões de seu pai, porque elas tiveram audácia, porque elas tiveram coragem, porque elas tiveram atitude. E essa é uma linda história. E muitas coisas nós poderíamos aprender aqui, mas eu quero falar apenas 2 coisas para ser objetivo. 2 lições. Uma lição nós aprendemos com Moisés. A outra lição nós aprendemos com as 5 filhas de Zelofeade. Primeira lição, o que nós aprendemos com Moisés? Nós aprendemos que quando estamos diante de uma causa para a qual nós não temos a resposta, nós devemos levar essa causa perante o Senhor. Diga comigo assim, quando eu estou diante de uma causa para a qual eu não sei o que fazer, eu devo levar essa causa perante o Senhor. Perante o Senhor. É a primeira lição. Aprendemos isso olhando para Moisés. Então surgiu uma coisa nova para Moisés. Moisés nunca tinha lidado com aquilo. Nunca havia sido questionado. E ao invés de ter ali uma prepotência de ter que ter resposta para tudo, ele teve humildade para dizer assim: eu não sei o que fazer, eu não tenho resposta para isso. E aí ele nos dá essa grande lição, porque a partir do momento que ele não tem resposta para aquela causa, o que ele faz? A Bíblia diz: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Olha, eu não sei o que fazer, eu vou orar. Eu vou levar essa causa diante do Senhor, eu vou levar essa situação diante do Senhor, porque eu não sei o que fazer. Então, antes de eu tomar qualquer decisão, eu vou levar a causa diante do Senhor, porque eu não sei o que fazer. Que lição preciosa para as nossas vidas, meus irmãos, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações assim, que nós estamos diante de uma causa com a qual a gente não sabe o que fazer. E às vezes a gente tem um sentimento de prepotência, de arrogância, de achar que temos que ter resposta para tudo, quando na verdade não temos, de achar, ou somos muitas vezes cobrados pela família, pela sociedade, pelas pessoas, de tem que ter resposta para tudo, tem que resolver tudo, e muitas vezes nós não sabemos como responder, não sabemos o que fazer, não sabemos como resolver, não sabemos em muitos momentos da vida. E nesses momentos, então, o que a gente faz? A gente inventa respostas, a gente diz qualquer coisa para terminar mal? Não. Aprendemos com Moisés, quando estamos diante de uma causa com a qual nós não sabemos lidar, nós temos que levar essa causa diante do Senhor. Foi o que ele fez. Sabe, eu acho que essa lição é muito oportuna nesse tempo em que nós estamos vivendo. Porque se tem uma coisa que marca esse tempo, é a incerteza. Ninguém nunca passou pelo que nós estamos passando. Ninguém nunca viveu uma pandemia. E às vezes nós cobramos uns dos outros. Nós cobramos dos professores, nós cobramos das escolas, nós cobramos do prefeito, nós cobramos do pastor, nós cobramos da igreja, nós cobramos dos hospitais, dos médicos, todo mundo cobrando de todo mundo, como se as pessoas soubessem e tivessem que ter respostas prontas, saber o que fazer. Ninguém foi preparado para isso, ninguém planejou isso. E diante de muitas situações e muitas incertezas desse tempo, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que é certo, nós não sabemos responder a algumas causas. Então é muito oportuna a lição que Moisés nos ensina. Quando nós estamos diante de alguma causa com a qual nós não sabemos o que fazer, nós devemos levar essa causa ao Senhor. Leve essa causa ao Senhor, meu irmão.
Leve essa dúvida ao Senhor. Moisés fez isso e o Senhor deu a resposta certa. Essa é uma primeira lição que esse texto nos ensina. Em segundo lugar, a segunda lição que a gente aprende aqui, se a primeira nós aprendemos olhando para Moisés, a segunda nós aprendemos olhando para as filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. O que eu aprendo de lição quando eu olho para elas? Eu aprendo que essas meninas, elas não se conformaram com a condição de exclusão sobre as suas vidas. Elas não se conformaram com a decretação do desfavorecimento sobre elas. O que estava decretado sobre elas? O que estava carimbado sobre a vida delas? Desfavorecimento. Era isso que estava decretado sobre a vida delas, pelo cenário, pela sociedade, pelo tempo. O que estava decretado, carimbado nelas era isso: desfavorecidas, vão ser desfavorecidas, vão perder tudo, não vão ter a herança dos seus pais, só porque são mulheres. Vão para a rua, vão ser mendigas. Por quê? Porque era assim, era o que praticava, era a lei. Não havia ainda um código civil, nós estamos falando de um povo nômade, de um povo que caminhava pelo deserto. Então era isso que se praticava, e essas meninas, como tantas outras, certamente vivenciaram. Elas poderiam ter simplesmente abaixado a cabeça, lamentado, chorado e terem aceitado aquele decreto de derrota sobre elas. E elas poderiam então dizer: é assim mesmo, não tem jeito, nós somos desfavorecidas mesmo, vamos perder tudo que era do nosso pai, nunca teremos posse na herança, tadinha de nós, pobre de nós somos desfavorecidas mesmo, deu tudo errado para a gente mesmo, a vida foi injusta com a gente, e poderiam então ter assumido essa identidade de desfavorecimento sobre elas. Isso é o que estava decretado para acontecer com elas. E com toda certeza isso aconteceu com muitas famílias, com muitas filhas. Porque nem todo casal tinha meninos. Então até esse momento eu fico imaginando quantas famílias onde não houve filhos ficaram sem herança. E ficaram lá como escravas. E quantas jovens e quantas mulheres tiveram que viver como escravas, como servas, porque simplesmente aceitaram: meu pai não teve filhos, então a herança não será nossa, a minha vida é ruim mesmo, a minha vida é fracassada mesmo, eu fui desfavorecido e ponto final. Quando eu olho para essas meninas, eu aprendo essa lição. A lição, meus irmãos e minhas irmãs, de não nos conformarmos com a condição de desfavorecimento que insiste em decretar a derrota e o fracasso sobre a nossa vida. Elas não aceitaram. Não, eu não aceito sobre a minha vida essa situação de desfavorecimento. Nós vamos reagir, nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos tomar uma atitude, nós vamos nos levantar. Zelofeade deve ter sido um pai incrível, porque ele inspirou essas meninas com autoconfiança. Ele inspirou essas meninas a compreender o valor e a importância que elas tinham, a lutar na vida. Ele inspirou essas meninas a não deixar o rolo compressor dos problemas, das dificuldades passar sobre elas. Então elas se levantam. Nós não vamos ficar aqui deixando o desfavorecimento, chorando isso não. Nós vamos nos levantar, nós vamos ter uma argumentação, nós vamos lá conversar com Moisés, nós vamos dizer que o nosso pai não estava no meio daquele monte de rebelde que a terra engoliu lá, quando Corá fez a rebelião contra Moisés. O nosso pai era um homem de Deus, o nosso pai nos inspirou. Nós vamos lá e vamos lutar pela herança do nosso pai. Vamos fazer o que ninguém antes fez. Que lição preciosa, meus irmãos. Que mostra que na vida, se nós almejamos sim a bênção do Senhor, as conquistas do Senhor, nós também precisamos entender
que se não houver esforço, iniciativa e atitude da nossa parte, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Eu vejo muita gente reclamando da vida. Eu vejo muita gente olhando para a sua realidade e lamentando, infeliz. E eu vejo muitas vezes essas pessoas justificando isso, dizendo que não tiveram sorte na vida. Não tiveram uma família com recurso financeiro, não tiveram condição de se especializar, não tiveram condições de aprender. Enfim, eu vejo muita gente justificando uma situação pelos desfavorecimentos da vida. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que mesmo quando o desfavorecimento ele se apresenta diante de nós, o que vai determinar se ele vai prevalecer ou não é a nossa reação e a nossa atitude diante da vida. E essas mulheres não deixaram o desfavorecimento prevalecer. Nós não podemos deixar o desfavorecimento prevalecer. As pessoas dizem, eu não tive oportunidades na vida. Então construa as oportunidades. Eu não tive condições, então crie as condições. Eu olho para vocês, eu sei de algumas histórias de vocês, e eu vejo tanta gente que fez isso, que se fosse olhar os desfavorecimentos da vida, seriam hoje pessoas amarguradas, fracassadas, mas estão aqui, estão em casa, vencedores, vencedoras. Por quê? Porque reagiram diante de uma situação de desfavorecimento, como essas meninas reagiram, porque tomaram uma atitude, porque tiveram um posicionamento, porque não se conformaram com a condição de desfavorecimento que havia sido imposta sobre elas. Vamos lá, vamos reivindicar e vamos lutar pela herança do nosso Pai. Quantos testemunhos nós temos? Eu sempre me lembro com muito carinho de um menino, vou falar assim porque eu conheci menino, da nossa congregação ali em Fervedouro. E muitas vezes, quando eu ia a Fervedouro, ele estava lá na igreja, participando do louvor, contribuindo, abrindo os cultos, um menino muito simples. E ele tinha um sonho de ser médico. E ele queria ser neurocirurgião. Um menino de uma família muito simples, muito limitado. E nós temos a informação de que muitas vezes ele estudava usando 2 caixotes desses caixotes de fruta, desses caixotes que levam legumes. Ele pegava um caixote, fazia alguns caixotes, fazia uma mesa, porque não tinha escrivaninha. E o outro caixote ele se sentava. E ele estudava ali para passar nas provas, para fazer o Enem, para conseguir passar no vestibular. E esse menino estudava. Eu ouvi relatos que muitas vezes ele estudava à luz de vela, nos caixotes de fruta. E ele passou no vestibular, ele conseguiu uma bolsa de estudos. Até pouco tempo, não sei se ele já terminou a residência, mas ele chegou a estudar junto com o nosso irmão Érico, fazendo residência em neurocirurgia, lá na Santa Casa de Belo Horizonte. Um menino que eu conheci ali na nossa congregação de Fervedouro, que se fosse olhar para o desfavorecimento da vida, ele falava assim, não, minha vida vai ser a vida toda o desfavorecimento de uma família que não tinha condições financeiras de ajudá-lo, as faltas de oportunidades, mas ele falou, não, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou lutar. E hoje ele é um neurocirurgião, ele está em Ipatinga, servindo ao Senhor, lá na nossa igreja metodista em Ipatinga. São testemunhos assim, de pessoas como essas 5 meninas. Então o que você vai fazer, meu irmão, minha irmã? Vai ficar chorando os desfavorecimentos da vida? Vai ficar lamentando as faltas de oportunidade? Vai ficar lamentando as perdas, as injustiças? Se essas 5 meninas tivessem ficado lamentando o lugar onde moravam, lamentando as faltas de oportunidades, não. Elas se levantaram, não tinham oportunidade, elas fizeram uma oportunidade. Não tinham condições, elas criaram as condições. E quando Deus olha para a gente assim, Deus abençoa. E quando Deus vê nesses corações essa posição, isso é algo agradável aos olhos de Deus.
Então é fantástico a gente observar o que aconteceu aqui. Você tem que se lembrar de que o que essas 5 mulheres fizeram, ninguém nunca havia feito até então. Ninguém nunca havia reivindicado. Quanto mais mulheres. Eu disse recentemente que eu espero uma oportunidade para pregar uma palavra como essa num congresso de mulheres. Porque por serem mulheres, e dentro de um contexto ainda no século 21, onde as mulheres muitas vezes são desvalorizadas, onde muitas vezes as mulheres não têm o valor que precisam ter, que merecem ter, que é digno a elas ter, essas 5 aqui, elas mostram postura de guerreiras, de mulheres audaciosas, de mulheres com autoconfiança, e elas fazem algo que ninguém havia feito antes. Elas não iam aceitar perder a herança do pai só porque eram mulheres, e elas se posicionam, e elas fazem a diferença. É tremenda essa mensagem. Elas sabem do seu valor, elas sabem do seu lugar, elas sabem do seu potencial. E Moisés ora ao Senhor por esta causa, e Deus diz que essa causa é justa e elas são abençoadas. De muitas outras lições que nós poderíamos extrair desse texto, eu concluo com essas 2. Então, olhando para Moisés, que lição nós aprendemos? Quando alguma causa estiver diante de nós, e nós não sabemos como lidar com ela, leve a causa ao Senhor. Olhando para as filhas de Zelofeade, o que nós aprendemos? Nunca se conforme com a condição de desfavorecimento. Ao contrário, tenha atitude, tenha coragem, tenha fé. Levante-se e assuma a sua posição perante o Senhor na sua vida. 2 mensagens simples, mas poderosas para a nossa vida, se nós as implementarmos. Há outras mensagens, por exemplo, só para deixar um gostinho de quero mais, se você souber o significado do nome de cada uma delas, por isso que eu admiro Zelofeade, mesmo não tendo a história dele registrada, porque cada nome dessas 5 meninas tem um significado, que representa aquilo que Zelofeade viu nela quando ela nasceu, aquilo que Zelofeade incutiu nela, imprimiu nela ao longo da sua vida. Quando nasce a primeira, Milca tem um significado, e Zelofeade falou assim, eu vou imprimir esse princípio na vida dessa menina, então ela vai se chamar, e ele deu o nome do princípio. Quando nasce a segunda filha, ele fala, eu vou imprimir na vida dessa menina essa característica, e ele dá essa característica que está no nome, Noa. E assim todas elas, cada nome é algo que Zelofeade imprimiu na vida delas, e eu vou pregar sobre isso terça-feira, tá bom? Terça-feira eu vou pregar sobre o significado dos 5 nomes das filhas de Zelofeade. Venha ou assista, porque em cada nome deles tem mais uma mensagem para o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra traga edificação para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Deixa eu convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, a falar com Deus sobre essas 2 lições que a palavra trouxe ao seu coração nessa noite. Vamos lá, vamos orar. A primeira lição: tem alguma causa na sua vida hoje que você não sabe o que fazer com ela? Que você não sabe como lidar? Igual Moisés. Surgiu aquela situação lá e Moisés falou, eu não sei como lidar com isso. Só que ao invés de Moisés ficar desesperado, angustiado, o que ele fez? Ele levou a causa ao Senhor. Tem alguma causa assim na sua vida? Que você não sabe responder? Leve para o Senhor agora. Coloque diante de Deus. Senhor, nós estamos entregando nas Tuas mãos essas causas. As causas com as quais nós não sabemos lidar. As causas para as quais nós ainda não temos respostas. E ensina-nos a sempre proceder assim, como Moisés, levar ao Senhor as causas para as quais nós não temos resposta.
Aleluia. Ore também, meu irmão, minha irmã, pela atitude que tem que estar presente na sua vida. A atitude das filhas de Zelofeade. Não aceitar a decretação do desfavorecimento sobre a sua vida. Talvez a vida não esteja sendo fácil para você, eu sei. Talvez a vida tenha sido injusta com você. As oportunidades não batem à tua porta. Mas isso também aconteceu com elas. Elas tiveram atitude. Elas se levantaram. Elas reivindicaram. Elas criaram uma oportunidade. Elas fizeram uma condição. E eu acredito que no Senhor você pode fazer a mesma coisa. Você pode ser vencedor, mesmo tendo crescido e estando vivendo num contexto difícil. Você pode ser vencedor. Você pode ser uma vencedora, mesmo que a vida não tenha dado a você favorecimentos, mas você pode lutar pelas suas causas. Você pode lutar pela justiça como elas lutaram. Você não pode se conformar com a decretação da injustiça e do desfavorecimento sobre a sua vida. Então oremos também por isso. Pai, que esse testemunho inspirador ative os nossos corações. Que todo coração que nos ouve nesta noite, que tem lamentado as injustiças, que tem chorado as dificuldades e os desfavorecimentos da vida, inspirados por essa palavra, possam mudar suas atitudes e possam crer que no Senhor, como diz as Escrituras, faremos proezas. Podemos fazer como elas, nos levantar, lutar, nos posicionarmos, criarmos as condições, não desistirmos, como elas não desistiram. E a causa delas foi tida por justa aos olhos do Senhor. Seja assim também com nossas vidas, e que essa lição inspire os nossos corações de acordo com a Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.